Bom dia, minhas amadas irmãs. Estamos aqui para mais uma aula na nossa Igreja Batista Regular Vida e Paz, Pendotiba, Niterói. Hoje nós estamos com um dia chuvoso, agradável, fresquinho. E nós temos estudado o livro de Juízes, a história dos juízes de Israel. Um tempo difícil, terrível, né? É a história de Israel, um tempo onde cada um fazia o que achava certo. Então, muitas coisas terríveis aconteceram. Então, nós já estudamos alguns juízes, e hoje nós vamos estudar o último juiz que relata no livro de Juízes, tá? Que é Sansão. Então, nós vamos estudar de Juízes capítulo 13 até o 16. Então, são 4 capítulos falando desse juiz, Sansão, que é um juiz muito conhecido, né? Todo mundo conhece, todo mundo só ouviu falar Sansão, o homem forte, né? Cabelos longos. Então, nós vamos estudar a vida de Sansão, o último juiz do livro de Juízes, porque o último juiz foi Samuel, mas a história de Samuel está relatada em 1 Samuel, que nós vamos ver no futuro, né? Futuro breve. Então, vamos abrir em Juízes 13, vamos estudar um pouco sobre esse juiz famoso. Quem foi Sansão, então, né? Vamos ler alguns versículos. Eu vou ler apenas alguns versículos e não vou fazer a leitura dos capítulos, leitura corrida, porque são 4 capítulos. Então, vamos tentar conhecer esse juiz e tirar lições, né? Mesmo sem estar lendo versículo por versículo. As irmãs não têm sua Bíblia, então, aberta. Então, vamos começar o capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, aqui nós vemos que o povo de Israel, de novo, se afastou do Senhor. Então, o que é o livro de Juízes? Sobe, desce, né? É a apostasia, volta, vira as costas para o Senhor. Aí vem o quê? A opressão dos inimigos, com a permissão de Deus, enviados, inclusive, por Deus para corrigir, disciplinar Israel. Aí eles clamam a Deus. E Deus, por sua misericórdia e graça, ele levanta um libertador. Então, era o que estava acontecendo nesse momento. Eles estavam há 40 anos subjugados pelos filisteus. Mas aí entra a história de uma família, uma mulher estéril, veja no versículo 2, havia um homem de Zorá, da tribo de Dan. Então, nós temos visto que Deus escolheu juízes de várias tribos de Israel, né? Jefité era de Manassés, do outro lado, ali perto do Jordão. Agora, Dan, olha onde está Dan. Aqui é o mar Mediterrâneo, né? Então, ele era a tribo de Dan. E esse pedacinho aqui que está acontecendo, o que nós vamos ver hoje, é nessa região aqui, na terra dos filisteus, que, por sinal, ainda os nomes ainda prevalecem, né? Gaza, vocês têm ouvido sobre a faixa de Gaza? É a mesma Gaza do tempo de Sansão. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Os nomes estão aqui para a história confirmar. Então, vamos adiante. Havia esse homem, o nome dele era Manoá, sua mulher era estéril, possivelmente já com idade, né, avançada, e ela não tinha filhos, mas o anjo do Senhor apareceu a ela. Então, vamos caminhando, né, para frente. Sansão foi escolhido por Deus antes do nascimento dele, certo? Porque ele vem falar, o anjo do Senhor fala com a mãe, aqui tem um relato detalhado, o anjo falando que ela estéril, mas que seria engravidaria, teria um filho, e que ela teria que já observar o voto de nazireado, e aquele voto de se dedicar ao Senhor. Nós vimos no domingo passado que Jefté fez um voto insensato, um voto que ele pensou e votou, mas isso nunca foi requerido de Israel. Agora, o voto de Nazireu, o voto de uma pessoa que queria se consagrar ao Senhor, para servi-lo melhor por um tempo, poderia ser por um tempo curto ou um tempo longo. Havia isso e Deus permitia. Agora, quando votares um voto, que cumpra, nós estudamos isso domingo passado. Então, aqui,
o Senhor está propondo à esposa de Manoá, a mãe de Sansão, essa consagração pelo voto de Nazireu, tá? O Nazireu. E o que é o voto de Nazireu, nós podemos ler lá em Números 6. Nós não vamos lá, por uma questão de tempo, né? A história é longa, tem vários detalhes, nós vamos tentar apenas relatar para a gente ter uma ideia geral da história. Então, mas a proposta de que ele fosse um nazireu veio de Deus, não foi a mãe dele. A mãe falou, eu vou consagrar meu filho. Nós vamos estudar Samuel, que a mãe o consagrou. Lembra que Ana falou, se eu receber, eu o devolverei ao Senhor. Ele será consagrado ao Senhor. Aqui não foi assim, tá bom, gente? E todos esses detalhes estão no relato bíblico, então a gente pode ler com calma, em casa, devagar e pensando, porque está escrito. Então, nós vamos aprendendo pela leitura também da palavra, certo? Então, ele seria nazireu e ele iria livrar Israel dos filisteus. Nós lemos no capítulo 1 que eles já estavam há 40 anos debaixo da opressão dos filisteus. Veja o versículo 5. Veja o versículo 5. Deus falando para a mãe de Sansão, não sabemos o nome. O pai era Manoá, mas a mãe não tem o nome. Deus falando, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, santo para Deus, né? Separado para Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então o Senhor chamou, o Senhor preparou desde o ventre a Sansão. Veja que coisa mais incrível. O que era o nazireu? Não beberia vinho, nem bebida forte, não cortaria o seu cabelo, não tocaria em corpo morto, para não se contaminar, né? Sansão, do hebraico, significa sol, ou claridade. Eu já tenho lido uma vez, um pequeno sol. A gente poderia dizer, nessa época de escuridão de Israel, de repente o sol, né, brilharia sobre a nação. Esse era o propósito de Deus, de levantar Sansão. Colocar luz, né? Sol, claridade. Porque eles estavam em trevas, seguindo os balins, os deuses falsos, e longe do Senhor. Então, as consequências estavam vindo sobre eles. Opressão, necessidade, tolices, né? Sendo feitas, votos insensatos e outras coisas que nós já vimos. Então, assim como Sansão seria santo e separado para Deus, o Senhor fez isso com Israel. Esse sempre foi o plano do Senhor. Separar Israel, uma nação, para, através dessa nação, ser luz para o mundo, para os gentios. O plano do Senhor era esse. Então, Sansão é como se fosse uma pequena amostra do que Deus queria fazer com Israel para brilhar para o mundo, né? Mostrando a sua glória, mostrando que ele é grande, né? Grande é o Senhor. Ele fez o firmamento, fez tudo que nós vimos, né? Então, esse era o plano do Senhor. E Israel falhou. Nós vamos ver que Sansão também falhou. Sansão, infelizmente, não foi o brilho dele foi apagado por causa do seu erro, por causa das suas falhas. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, né? O que Sansão fez que apagou esse brilho? O que aconteceu com Sansão? Sendo que desde o ventre ele foi separado. No versículo 25 do capítulo 13, veja que nós estamos caminhando, né? Estamos caminhando, não vamos fazer a leitura sequencial por uma questão de tempo, né? Mas veja se as irmãs vão acompanhando comigo. No capítulo 13 ainda, versículo 25, nós vemos o quê? Aqui Sansão já nasceu, né? Já cresceu, e diz que o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Então, nós vimos que a tribo de Dan, olha, fica próximo ao mar Mediterrâneo, essa faixa que é a terra dos filisteus, tudo isso aqui. Então, o Espírito do Senhor veio sobre ele e começou a incitá-lo, como que levá-lo para o lado dos filisteus. O plano do Senhor era o quê? Usar Sansão como libertador de Israel da opressão dos filisteus. Então, assim, o Senhor já estava começando a incitá-lo, certo? Vamos seguindo, né? Então, nós sempre vimos que os juízes que nós já estudamos, Otiniel, Gideão, todos esses homens, o próprio Jefté, tiveram a ajuda do Espírito do Senhor para executar a sua função de juiz. Não veio da força deles.
Era o Espírito do Senhor. E Sansão, um homem tão forte, será que é pela força dele que ele iria derrotar os filisteus? Sansão era um homem forte, de fato. Mas a sua força maior vinha de Deus. Deus usaria, com certeza, a força física dele. Mas se não fosse o Espírito do Senhor, nós vamos ver o que ele fez, de outra maneira ele não conseguiria fazer. Então, vamos adiante. O que acontece aqui? Entramos para o capítulo 14 agora, né? Então, Sansão já está adulto, o Espírito do Senhor estava incitando para o lado dos filisteus, os inimigos. Aí acontece que no capítulo 14, desceu Sansão a Timnate, uma localidade, né, dos filisteus, vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, sua mãe, e disse, vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Olha o que o pai de Sansão disse. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas do meu povo, as filhas de Israel, para que tu vás tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão disse a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então, aqui nós vemos uma frontal desobediência à vontade de Deus. Sansão poderia ter casado com uma das meninas de Israel? Deveria ter casado. Não casou, ele insistiu, foi desobediente aos seus pais e desobediente à ordem do Senhor, da palavra do Senhor, e foi adiante. Então, nós vemos aqui, o relato continua no capítulo 14, o que acontece quando ele desce para fazer essa proposta de casamento para essa filisteia. No caminho, ele encontra um leão, e ele, com a sua força vinda do Senhor, ele luta com o leão e rasga o leão como se fosse um cabrito. Tudo isso está relatado aqui, que eu não estou lendo, como eu falei com as irmãs. E o leão fica morto ali. Depois, e não fala nada para os pais. Depois de um tempo, ele volta com os pais e vai no mesmo local onde ele havia matado o leão e vê o que está acontecendo. O que aconteceu no corpo morto do leão? Uma casa de abelhas, e ali vem mel. E ele pega o mel e come e dá para seus pais, sem dizer de onde ele tirou. Ali o que tinha? Um leão morto, um corpo morto. Então, ele está quebrando o voto de Nazireu. O que foi falado? Não tome vinho, não corte o cabelo, não se contamine com o morto. Ele como que está ignorando, né? Quem ele era e qual o propósito da vida dele. Veja só, então ele está quebrando, desobedecendo seus pais, quebrou o voto de Nazireu, de não tocar em corpo morto, e ele aqui prossegue dizendo que ele já está comprometido com a moça, já está para se unir com a moça em casamento. Tem aquela festa, toda aqui tem um relato no capítulo 14, uma festa de 7 dias. Como ele encontrou esse mel no leão, ele achou muito interessante. E ele vai casar com uma filisteia, ele está no local dos filisteus, tudo ali, vamos dizer, dos inimigos dos estrangeiros. Ele propõe um enigma baseado nesse acontecimento do leão que ele matou e o mel veio ali do corpo morto. Então ele diz, né, do forte saiu doçura. E agora eu me perdi aqui, exatamente o enigma, mas o enigma era o seguinte, como que aconteceu isso, o que seria isso, né? Então ele fala, do comedor saiu comida, agora não voltei, desculpa, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ele estava se relatando ao leão e o mel, tá? O pessoal não sabia o que estava acontecendo, nem mesmo os pais, muito menos os filisteus. Só que o que acontece? Ele propõe isso para os inimigos e ele diz, se vocês acertarem esse meu enigma, eu vou ter que dar 30 peças de roupa para vocês, e roupas boas, de vestes festivais. Vocês vejam aqui na Bíblia, diz vestes festivais, que são roupas de festa, né? De linho. Era uma festa para uma ocasião muito especial, então eram roupas caras. Só que quem poderia imaginar o que era esse enigma? Ninguém. Mas a esposa dele, a filisteia, foi pressionada pelos seus amigos ali. Fala com ele, insiste com ele. Que negócio é esse? Ele vem aqui nos dar um enigma, nós vamos ter que dar 30 roupas para ele, vai nos despojar, quer dizer, vai acabar com nossos bens? E ela insiste, e ele acaba revelando para ela, para a noiva,
Veja que eles não tinham ainda consumado o casamento, está na festa. No final da festa que eles finalmente iriam viver juntos, né, como casal. Então, ele fala para a menina fala para os 30 homens, aliás, os companheiros da festa, e eles, no último dia da festa, falam, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. O que é mais forte que o leão e o que é mais doce que o mel? Ou seja, resolveram unir. Aí Sansão fala, se vocês não tivessem, ele fala, lavrado com a minha novilha, que é um provérbio, né? Se não tivessem insistido com a minha noiva, vocês não iam saber. Aí Sansão fica irado, vai até uma outra localidade filisteia, que é Asquelon, tudo nessa faixa aqui, a terra dos filisteus. Mata 30 homens e consegue essas vestes, entrega e cumpre, porque ele fez um acordo. Se vocês não acertarem, vocês me dão, se vocês acertarem, eu dou as 30 vestes. Entrega, mas aí imagina, o casamento acaba em tragédia, tristeza. Sansão vira as costas e vai embora, com muita raiva. O que era para ser uma alegria se torna uma tristeza. Então, assim terminou, né? O capítulo 14. E a mulher de Sansão, o último versículo do capítulo 14. A mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Como que um paraninfo, né? Um homem que era um mestre de cerimônias, um amigo que estava com ele ali no casamento, o pai da menina entregou para isso. E Sansão ficou sem esposa. Sansão vai para casa com raiva, mas aí no versículo 15, capítulo 15, o que acontece? Depois de alguns dias, já estamos entrando no capítulo 15, mas me acompanha. Entrando no capítulo 15, o que acontece? Na época da cega do trigo, na época de colher o trigo na terra dos filisteus, Sansão visitou sua mulher com um cabrito e disse, bom, agora eu vou consumar o meu casamento, né? Vou dormir com a minha esposa. Afinal, foi um contrato, tudo certo, né? Com os pais. Quando ele chega, o pai da moça diz, não, você não vai entrar. Mas veja, porém o pai dela não o deixou entrar, no versículo 1. E disse-lhe seu pai, por certo eu pensava que de todo a desprezava, de sorte que a dei ao teu companheiro. Porém, não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Toma, pois em seu lugar. Então, Sansão disse, desde agora estou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. Agora acontece aquela passagem muito famosa das raposas. Vocês já ouviram que Sansão pegou raposas, colocou fogo no rabo das raposas e soltou na seara dos filisteus? Foi por causa desse acontecimento que a esposa dele foi dada a outro. Ele chegou, ficou irado, muito irritado, né? E ele pegou 300 raposas, tomando tochas, as virou cauda a cauda, estou no versículo 4 do capítulo 15, virou cauda a cauda, pode imaginar a cena? Várias raposas, cauda a cauda, e expôs uma tocha no meio de cada duas raposas, duas caudas, né? Chegou o fogo às tochas e largou-as na seara dos filisteus, e assim ela abrasou os montes com a cega do trigo, vinhas e olivas. Imagina. Vocês lembram quando Gideão estava malhando trigo no lagar para poder livrar a colheita dos midianitas? Ó, agora Sansão acaba com a colheita deles. Porque ele estava irado. Agora, Sansão tinha direito disso? De estar irado? Se ele tivesse se casado com uma menina, com uma jovem da sua terra, ele estaria um juiz casado e ainda poderia enfrentar o filisteu. Não é verdade, irmãos? Esse era o plano do Senhor. Embora o Senhor o estava incitando na direção dos filisteus, o Senhor não estava o incitando para casar com uma filisteia, não. Porque iria contra a palavra de Deus. Então, temos que ter isso em mente. Ele poderia muito bem ter casado com uma jovem de Israel. E os pais falaram, meu filho, com tantas moças aqui. Mas ele não estava atento. Não sabemos o que Sansão estava pensando, mas nós podemos deduzir. Ele não estava dando valor a quem ele é. Separado por Deus para vencer os midianitas, os filisteus, para livrar o seu povo. Mas ele estava se deixando
dominar pelas ideias, pelos pensamentos dos seus inimigos, né? Então, veja, Sansão acabou com a roça dos filisteus. Imagine como que os filisteus ficaram. Eles perguntaram quem fez isso. Lembra de Gideão? Quando Gideão derrubou o altar e perguntaram quem foi que fez isso? Foi Gideão, Jerubbaal, né? Contendeu contra Baal. Aí perguntaram quem fez isso? Disseram, foi Sansão, o genro do Timnita, daquele senhor, né? Porque ele entregou a sua filha para outro. Olha que coisa triste, irmãos. Aí o que aconteceu? Mais uma tragédia. Eles subiram, os filisteus subiram para a casa daquele senhor, o pai da menina, da noiva, né, de Sansão, que já era esposa de um outro homem, queimaram a fogo a ela e a seu pai. Que triste, irmãos. Então Sansão disse, é assim que vocês fazem? Veja, o versículo 7, Sansão está dizendo, é assim que fazes? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. Ele falou, agora eu vou, né, vou combater com vocês. Agora nós estamos batendo de frente, né? Vamos guerrear, agora eu vou enfrentar vocês mesmos. E foi mesmo, versículo 8. Feriu-os com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Quer dizer, ele matou, estraçalhou com esse pessoal. E foi se esconder numa rocha, na fenda de uma rocha em Etã. Então, aqui, os filisteus sobem para Judá. Veja que Dan, que é a tribo de Sansão, é vizinha de Judá. Olha aqui, Judá. Né? Então, os filisteus, eles moram nessa região aqui. Eles vêm para o pessoal de Judá e vêm atacar Judá. Aí, eles, sabendo que Sansão está nessa rocha escondido, os homens de Judá, os israelitas, vão até Sansão e falam, Sansão, nós viemos te amarrar para te entregar para os filisteus. Eles estão... O que você está fazendo, Sansão? Você não sabe que eles dominam sobre nós? Como é que você vai contra eles? Sansão falou, eles falaram, nós viemos te amarrar, podemos te amarrar para te entregar para os filisteus? Sansão fala, pode, mas vocês mesmos não vão me ferir, tá? Vocês podem me amarrar, mas deixa a minha vida preservada. Tudo bem, Sansão, os homens de Judá falam para ele. Tá bom, nós vamos fazer isso. E eles amarram Sansão e o entregam aos filisteus. Veja o versículo 14. Nós estamos no capítulo 15, um outro episódio envolvendo a vida de Sansão. Capítulo 15, versículo 14. Os homens de Judá amarram Sansão, tiram ele da fenda daquela rocha de Etã e vão entregá-lo para os filisteus. Versículo 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Por quê? Eles viram Sansão amarrado, né, pelos homens de Judá, entregando a eles. Eles falam, pronto, o nosso inimigo agora está derrotado. Porém, veja o versículo 14, porém o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, foi um livramento do Senhor. Veja, o Espírito do Senhor veio sobre ele, irmãos. Ele, com a sua força, ele derrotou. Não, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, isso é o quê? É a graça de Deus. Porque Sansão já havia quebrado os seus votos ali atrás. Sansão estava andando errado, mas pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda fiel à sua promessa de usá-lo contra os filisteus como juiz de Israel. E as cordas se rompem, ele olha ao redor, porque vem aqueles homens contra ele, os filisteus. Ele foi entregue na mão dos filisteus. Ele acha uma queixada de jumento. É nada mais do que o queixo, né? A cabeça de um jumento. E com aquela queixada ele vai, luta e consegue matar 1000 homens. É o que está escrito aqui. Ele matou aqueles homens, lutou sozinho pela força do Senhor, versículo 18. Depois disso, ele teve grande sede, porque foi muitos minutos ali lutando, né? Se esforçando. Teve sede e clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação, morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos. Porém, o Senhor
pela sua misericórdia e bondade, abre uma cavidade, possivelmente numa rocha que estava ali próximo naquela região, e brota água. O Senhor fez sair água dessa rocha. Veja, saiu dela água. Deus fendeu a cavidade. Foi Deus. E ele bebeu, recobrou seu espírito, reanimou-se, e ele deu um lugar, um nome até, a fonte que se tornou ali, né? Se tornou uma fonte, né? Fonte do que clama, ele colocou o nome. E esse nome está ali até o dia de hoje. O dia que o livro foi escrito, né? Naquele tempo ainda. E julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Irmãs, chegamos ao capítulo 16. É o final da vida de Sansão. Mas até aqui já deu para a gente pensar. Que história, né? Que homem. Quanta coisa. Ele fez muita coisa. Mas quanto ele não teria feito? Um juiz casado com uma moça temente a Deus, que seus pais achariam para ele. Ele teria o respaldo e a segurança de um lar, certo? Até para suprir as suas necessidades como homem que ele é. Não podemos negar isso. Porém, os pensamentos de Sansão não estavam voltados para o Deus que podia suprir cada uma das suas necessidades. Então, no capítulo 16, já chegando para o final da vida dele, nós vemos aqui. Foi Sansão a Gaza, que eu já volto a lembrar, é na beira do mar Mediterrâneo, ali naquela região dos filisteus, essa mesma Gaza que existe lá na terra de Israel até hoje, desceu a Gaza e viu ali uma mulher prostituta. Ele viu uma mulher prostituta e entrou lá. Que acabamos de falar, ele não tinha um lar, ele não tinha o aconchego de uma esposa, de uma família. Errado, né? Errado. Então, ele entrou a ela. E foi dito aos gazitas, né, que é uma cidade filisteia, Sansão está ali. E cercaram a casa do local onde ele estava e fecharam a cidade e disseram, agora vamos pegar Sansão. Porém, Sansão, ele ficou até a meia-noite naquele local e depois se levantou à meia-noite, tudo estava trancado. As cidades tinham muros fortes e portões fortes. Sansão se levantou à meia-noite. Com a força que o Senhor lhe dava, ele arrancou as portas. Pode imaginar uma porta de uma cidade, um muro fortificado? Então, Sansão arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre seus ombros, levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom, na região aqui de Judá. E depois disto, aconteceu que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila, a famosa Dalila. Todo mundo conhece. Sansão e Dalila. Então, veja, Dalila não era uma mulher prostituta. Há muito mal entendimento aqui. Pensa-se que Dalila era uma prostituta, ele esteve com ela e aconteceu. Ele esteve com uma prostituta antes, em Gaza, saiu da cidade, foi para o cume do monte, depois de um tempo, não sabemos quanto tempo, ele vai para o vale de Soreque, ele desce do monte, vai para um vale, numa região chamada Soreque, e conhece uma outra mulher. E essa mulher não se diz que era prostituta. Talvez era uma mulher famosa, uma mulher que tinha negócio, não se sabe. Mas o nome dela está aqui, e ele se afeiçoou a ela, e aqui foi a última mulher com quem ele se relacionou e que levou ele à derrocada final. Então, nós sabemos que ele estava ali com ela, possivelmente não há pouco tempo, porque chegou ao conhecimento dos filisteus, dos príncipes, Sansão está ali, morando com a Dalila. E houve um tempo para os príncipes se reunirem, até juntar moedas de prata, porque eles oferecem dinheiro para ela, 1.100 moedas de prata cada príncipe. Ofereceu para Dalila encontrar uma ocasião para descobrir qual era a razão da sua força. Então, se eram 5 príncipes, 5.500 moedas de prata, muito dinheiro. Tal o medo que os filisteus tinham de Sansão, porque sabiam da força que ele tinha. Então, aqui, não vou entrar em detalhes, porque nós sabemos que ele se afeiçoou a ela com engano de coração, né? Ah, Sansão, você não me ama, você não me diz qual a sua força, não sei de nada sobre você. E ele foi
brincando com o pecado, como nós já estudamos aqui na igreja. O pastor Robert já deu um estudo muito bom sobre Sansão, e a consequência de se brincar com o pecado, de não levar as coisas de Deus, a palavra de Deus a sério. Então, por 3 vezes ele enganou, ele falou, se me fizerem isso, eu perco a minha força. Se me fizerem tal coisa, eu perco a minha força. Até que, por fim, de tanto que ela o importunava, e diz que ele chegou a sentir vontade de morrer. A impaciência dele foi tão grande pela insistência dela, que, por fim, ele abriu todo o seu coração e disse, olha, eu sou consagrado a Deus. Eu sou separado a Deus. E eu nunca me passou navalha sobre mim. Aí ela falou, bom, agora ele abriu o coração, sabemos o que aconteceu. Ele dormiu, ela cortou, porque parece que ele não tinha o cabelo preso em tranças, né? Porque imagina um cabelo solto, tão grande assim. Ele não tinha 7 tranças. Ela foi, cortou as tranças e ele foi entregue na mão dos filisteus. Cegaram seus olhos, colocaram a corrente dele, ele foi levado para dentro. E ali ele foi colocado numa prisão onde havia um moinho que rodava, moendo grãos. Esse moinho não estava ali à toa. As pedras, né, nós já até vimos numa outra ocasião, uma pedra sobre a outra, né, moía o grão. E ali saiu o grão moído, farinha, né? Então, o Sansão foi trabalhar para os filisteus, força. E ali ele passou os últimos dias da sua vida. E, infelizmente, parece uma ironia, né? Ele que foi separado por Deus para livrar Israel das mãos dos filisteus, agora ele está cego, humilhado, obrigado a trabalhar com os filisteus e até a diverti-los. Porque aqui no final do capítulo 16, conta que eles fazem uma festa ao ao Deus dos filisteus, Dagon, que está ligado com a agricultura, com grãos, esse Deus, louvando o seu Deus Dagon por ter entregue nas mãos dele os seus inimigos. Aí eles marcam um dia num local de espetáculos, vamos dizer, uma casa de espetáculos, com colunas de madeira muito fortes sobre pedras e uma parte superior, como que uma galeria, né? E havia muita gente ali, inclusive os príncipes. E quem sabe Dalila estava ali também. Porque Dalila talvez foi honrada, porque através dela eles conseguiram saber o segredo de Sansão. É possível que Dalila estava ali também. Aí o que acontece? A Bíblia diz que o cabelo dele começou a crescer, tão logo foi cortado, que ele foi levado ali no moinho. Ele estava pensando, né, na vida dele, com certeza, todas as oportunidades que ele teve, que ele desprezou, mas ele ainda uma vez, ele clama ao Senhor. A última vez, a última oração de Sansão, né? Ele clama a Deus. Veja, versículo 28, nós estamos encerrando, né, a vida de Sansão. Versículo 28 aqui do capítulo 16. Então, Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 anos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, numa, com a mão esquerda na outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos, veja o detalhe, foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então tinha muita gente ali. Então seus irmãos desceram, toda a casa de seu pai, o sepultaram, subiram com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Então, é um fim muito triste. Tiramos lições aqui, que eu creio, valiosas, sobre as consequências de nos afastarmos de Deus. E não nos darmos conta de quem somos nós diante de Deus. Trazendo para os nossos dias. Somos filhos de Deus. Amados, né? Ora, o Senhor nos amou, nos chamou para sermos luz. Somos uma pequena luz, somos luz e sal.
Então, como está a nossa luz brilhando neste mundo? Então, que a vida de Sansão possa nos incentivar, alertar, né? Para que nós não nos separemos do Senhor, ouvindo sua voz, pela sua palavra, pelo seu Espírito que habita em nós, e que possamos seguir adiante, na força que ele dá. A mesma força que ele dava a Sansão, ele dá para nós, para vencermos os nossos inimigos, né? Dia a dia, incredulidade, doença, tantas coisas que nos sobrevêm, os tempos difíceis, incerteza do amanhã. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, assim nós terminamos a vida de Sansão, e eu vou dizer, o livro de Juízes, nós paramos no capítulo 16, ainda tem mais 5 capítulos, 17, 18, 19, 20 e 21. Porém, esses últimos capítulos não falam de nenhum juiz, mas conta o declínio cada vez maior de Israel. Eu queria que as irmãs lessem em casa, por favor. Não deixa de ler, tá? Terminamos a história de Sansão no capítulo 16. Na sua casa você lê 17, 18, 19, 20 e 21, para a gente ver quando uma pessoa, uma nação, um povo abandona o Senhor, o que acontece? O profundo vale que caem e se afundam e fazem coisas inimagináveis, que a gente não poderia imaginar. Quase que uma das tribos de Israel foi extinta. A tribo de Benjamim, o caçula de Jacó. O último filho, né, que Raquel teve Benjamim e morreu. Quase que essa tribo foi extinta, irmãos. Guerra entre eles, a nação. Nesse final de Juízes, nós vamos ver isso. Então, eu peço que as irmãs leiam e pensam, né? Não pensa, ai, poxa, que tristeza. Vamos pensar assim, realmente, quantas coisas desagradáveis alguém que conhece a Deus pode fazer. E que Deus nos livre e nos guarde. Vamos orar uns pelos outros, os dias são maus, mas o nosso Deus é bom, grande é o Senhor, o Espírito de Deus dá força, ele nos deu o espírito de coragem, de moderação, e nós podemos viver numa geração perversa, corrompida, como luzeiros nesse mundo, né? Assim como Sansão deveria ter sido, um pequeno sol, uma claridade na nação de Israel para o mundo ao redor. Então, e assim nós ficamos, até a próxima aula. Vamos orar, então, agradecendo ao Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é grande e bom, tão grande, bom e fiel. E nós aprendemos, Pai, com os erros de outros servos teus, e aprendemos que o Senhor ouve o clamor, o Senhor escuta a oração, e o Senhor socorre ao aflito e necessitado. Ajuda-nos a estar sempre perto de ti, da tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos juntas agora. Em nome de Jesus. Amém.